E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Leonardo, esse aqui é o Recusa a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Então, parte 2 dessa conversa incrível com a Kel Candela, lá do Lirismo. Tinha esquecido de falar, tô colocando também na descrição as redes sociais dela, o site do Lirismo, para vocês acessarem, para vocês pedirem direcionamento, coach, acompanharem, verem tudo que acontece. Assiste aí a parte 2. Outro ponto que você falou que eu acho muito importante, que é o da liderança. O quanto que as lideranças femininas te impactaram muito mais em relação à empatia e tudo mais. Se você for pegar, a liderança ela é 100% relações. Tem uma autora, ela é psicóloga, professora da Universidade de Brasília. Esse livro aqui é maravilhoso. Chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Ela pega tanto dos dispositivos da mulher, amorosos e tudo mais, quanto os dispositivos do homem. E o quanto que a mulher, ela vê o próprio valor no cuidado, no maternar, no cuidar, no amar. E o homem, ele vê o seu valor no sexo e no ser o provedor. E ela mostra isso como uma construção social mesmo. E aí, o quanto que disso, eu começo a entender, então, por que você faz o que você faz e que é importante. E por isso que o homem dentro de uma empresa, ele é menos people e mais... Ó, quem tá fazendo barulho agora sou eu aqui. Resultados, mais números, né? Mais números, super resultados. E a mulher, ela tem muito mais esse olhar que ela é criada desde pequena para olhar para o outro. Ela, desde pequenininha, ela está olhando para as necessidades de quem está ao redor para o melhor funcionamento da casa. E aí, essa mulher, ela vai para a empresa, como que eu vou olhar para o outro para ter o melhor funcionamento da empresa? E aí, a gente tem, por exemplo, dados, eu coloquei esses dias no Instagram lá, acho que era da Forbes, mostrando que a mulher, ela é a pessoa que faz mais trabalhos domésticos dentro do mundo corporativo. Né? Então, organiza festa, olha o aniversário das pessoas, pergunta se o colega tá bem, ela que vai atrás para fazer almoço de despedida quando alguém vai sair da empresa. E tudo isso gasta energia. E tudo isso gasta fosfato no cérebro ali, que ela podia estar gastando com outras coisas, mas ela não tá. E ela tá fazendo isso por todo mundo. Né? Então, quando a gente fala de liderança, a gente vê resultados melhores do lado feminino exatamente por conta dessa construção social. Não significa que homens não possam ser e não são, tem vários outros que são ótimos, maravilhosos, mas essa é uma explicação dessa parte social e relacional. Muito incrível, Kel, muito incrível. Nossa, que legal. Algumas coisas que eu peguei do que você falou que eu, nossa, assim, tem um dos caras que me inspira muito para me colocar nessa jornada de entendimento, né, do que significa ser homem e como que a gente se relaciona, que se chama Justin Baldoni. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Sim. Então, o primeiro contato que você tem com o cara, tipo, ele é um galanzão de novela, né, tipo do Jane a Virgem lá. Maravilhoso. Maravilhoso, lindaço. O cara é muito bonito. Também. E aí eu me deparei com um TED Talks dele, né, com uma palestra chama Man Enough, né? Tipo, homem suficiente, alguma coisa assim. E aí eu comecei a acompanhar a jornada desse cara, né? E é muito legal ver, porque ele fala exatamente isso que você falou, que era isso, assim. Ele entrou na jornada, começou a falar para homens, como que a gente consegue ser mais empático, como que a gente consegue abrir o canal de comunicação, criar conexões mais sinceras, mais verdadeiras com as mulheres. E aí ele viu que ele estava fazendo isso em casa, né? Tava fazendo o mentorrupting lá, né? Eu tava... Man-explaining lá com a esposa dele, né? E aí, caraca, né? Que é isso, assim, acho que a gente, como homem, né, dentro da nossa construção, a gente aprende a se colocar de uma maneira mais alta, mais agressiva, então elevar a voz, né, para se colocar. E essa frase me pegou muito, que ele fala assim, então eu tava usando a minha voz mais alta para calar quem eu amava mais. Né, que era minha esposa. Inclusive, do jeito que você fez, eu vou pegar ali o livro só para as pessoas verem a capa, que aí a gente coloca as referências aqui no vídeo para as pessoas. Peraí. Legal. Ele tem um livro que eu tô louca para poder comprar. Não é esse, é outro.
Ele Olha é que muito bonitão. legal. Maravilhoso. Ele é maravilhoso profissionalmente, ele é maravilhoso porque ele também ele foi diretor de alguns episódios do Jane Eyre, Ah, é? e ele tem vários filmes, E aí ele tem um livro agora muito legal que é, eu não vou lembrar o nome certinho, mas é o Boys Don't Cry. E aí ele corta acho que o Don't Cry, e aí ele coloca, não, porque o nome não é Boys Don't Cry, é Boys Just a Boys, e aí no segundo Boys é Boys is Just a Human, alguma coisa assim, acho que é isso. Então, meninos não são só meninos são humanos, são pessoas. Então, começar a quebrar isso, assim, que é um livro que a gente não acha aqui no Brasil ainda, espero que a gente encontre em breve, mas é essa desconstrução, assim. Eu mandei um TEDx pra você, não sei se você teve tempo de ver, da Ainda Paula. ainda não vi. A Paula é uma mulher trans e que viveu acho que 40 anos como homem, CEO de uma empresa religiosa nos Estados Unidos. E que até nós, mulheres, a gente ainda está desenvolvendo a nossa consciência. Então, assim, não é que eu nasci sem um pinto, né? Que eu nasci sabendo todos os problemas da sociedade. Então, eu descubro todos os dias os problemas da sociedade e como que eles estão me impactando. E aí teve um ponto desse vídeo da Paula que eu descobri coisas que faziam comigo, né? Que os homens faziam e que não percebia. Que ela fala assim que depois que ela virou mulher, o quanto que as pessoas questionavam as coisas que ela falava e as perguntas que ela fazia, como se ela tivesse... Porque ela virou mulher e de repente ela tem peito, de repente ela ficou burra. E aí foi muito engraçado, porque o RG em Minas Gerais começa com MG. Eu acho que é o único estado que tem as iniciais, não tenho certeza, mas tem as iniciais, até onde eu sei, do estado no começo do RG. E eu já moro aqui em São Paulo tem 10 anos, e tinha chego uma encomenda pra mim, eu desci, na semana que eu vi o vídeo dela, eu desci pra poder pegar a encomenda, o rapaz pediu meu RG pra poder assinar, eu comecei com o MG, ele começou a discutir comigo que eu tava errada, era o meu RG. Sabe, eu não sabia o meu RG. E aí ele discutiu tanto comigo, e ele só parou de me questionar sobre o meu RG na hora, eu tava sem meu documento na hora, tinha descido lá na portaria, na hora que o porteiro viu a discussão, ele abriu assim a janelinha e falou assim, não, em Minas começa com MG mesmo, da minha esposa é mineiro, o RG dela também começa com a inicial do estado. E aí ele empurrou, mas ele ficou quieto e aceitou o número. Eu sei que eu fiquei tão nervosa que eu acho que eu nem tenho certeza se eu falei o número certo depois do MG, porque eu tava tão nervosa com a situação. E é muito disso, o quanto que a gente se questiona, o quanto que a gente não tem certeza, e o quanto disso as pessoas veem, a sociedade vê como a mulher sendo sexo frágil, e o quanto que isso também foi construído, sabe? Isso é uma coisa muito... Eu lembro do vídeo, você me mandou alguns vídeos que já rolaram no canal, e aí eu falei assim, nossa, eu adorei a Totti, quero ser a melhor amiga dela. Eu tava vendo uma parte que ela falou do quanto que ela era vista como um dos caras no meio. E eu me identifiquei muito com isso. Por 2 motivos. O primeiro, o quanto que eu senti orgulho de falar que todos os meus amigos da adolescência eram homens. Porque isso me dava um senso de poder a mais do que de outras mulheres. Então, eu não era uma das meninas que eles estavam tentando pegar. Eu era parte da galera. Até hoje, do grupo que a gente tem no WhatsApp e tudo mais. E eles falam, não, mas que ela é homem, pode falar. E, não, eu não sou, sabe? E até hoje rola esse tipo de discurso com algumas pessoas do grupo ali, sabe? Não, aquele é homem. E o tipo de conteúdo que eles mandam às vezes. E a ponto de eu parar de conversar ali com o grupo durante um período, porque aquilo ali não fazia mais sentido, porque aquilo já não me representava como estrutura de poder, sabe? Tipo assim, eu me sinto muito querida por ser amiga deles, mas ser amiga do grupo só de homens também agora já não faz tanta diferença por começar a me ver diferente, sabe? Então, a gente não percebe... ontem eu coloquei um videozinho no Instagram que eu falava do marido genérico, da esposa genérica, como que a gente tá tudo dentro dessa mesma bolha. E aí uma das perguntas que fizeram mas
sempre vai ser o homem dentro do opressor nesse ciclo, nunca vai ser a mulher. Eu falei, pode ser a mulher, mas não por ela ser mulher. Nunca por ela ser mulher. Kel, né? Nossa, é muito, muito legal isso que você está falando, porque eu acho que bate de frente, exatamente de frente, com o que é propagado. Né? Porque, assim, para mim, né, o Red Pill, na verdade, é só o incorporamento de uma série de ideias machistas em um nome, debaixo de um guarda-chuva Red Pill, né? E o que acontece, assim? Por trás dessa cobertura, né, dessa máscara de força, a gente tem um monte de homem vitimista que se coloca em uma posição de fragilidade porque tem medo de entrar em contato com sentimentos. E aí quer vender uma imagem de frio, de calculista, de pegador, de machão, e tá cheio de inseguranças por dentro. Entende? É muito ao encontro do que você tá falando, assim. Porque, no final das contas, eu acho que o exato oposto é a verdade. O que é o exato oposto? O exato oposto é a gente se permitir ser frágil e exposto, porque estar exposto exige muito mais coragem do que se colocar de uma maneira distante, de uma maneira fria. Porque quando eu me coloco de uma maneira fria, eu não fico com medo de me machucar. Quando eu estou exposto, quando eu mostro de verdade quem eu sou, quais são os meus valores, como que eu me conecto, aí eu posso ser machucado. Isso é coragem, sabe? E eu acho que as mulheres fazem isso com muito mais facilidade dentro da construção que a gente tem. Puta, incrível. Muito. E aí você me lembrou uma história e me lembrou uma explicação também científica. Então, uma história. Eu lembro que o meu marido, ele tem ansiedade, construção dele, vida dele e tal. E aí... Não, eu também, inclusive, ansiedade, já tive depressão, tamo junto. E aí pega muito da nossa criação, assim. Também tá dentro do patriarcado, que é muito louco depois que você percebe, que é o adulto sobre a criança e o quanto que a gente não vê a criança como um ser humano que tem necessidade, que tem vontade, e a gente vai podando essa criança depois que seja um adulto saudável normal. E aí, a gente pega... Aí o meu marido, ele tava com crise de ansiedade há anos atrás, e ele trabalhava numa empresa muito grande. E eu lembro que ele trabalhava por projetos, ele estava dentro de um projeto e foi a primeira vez que ele criou coragem para poder procurar ajuda para a ansiedade dele. E ele começou a tomar remédio para ansiedade. E o chefe dele falou para ele que isso era um absurdo, porque isso ia cair o rendimento dele, porque a ansiedade, o estresse, fazia ele manter afiado às altas entregas. E o quanto que ele se sentiu mal, e ele não falou que ele estava deixando de tomar o remédio por conta desse chefe, mas não durou muito tempo ele tomando esse remédio. Até porque esse tipo de remédio tem vários efeitos colaterais no começo, quando você começa a tomar. E ele sentindo esses efeitos, mais a pressão de fora, falando esse tipo de coisa, ele naquela época ele acabou parando de tomar. Voltou, faz a terapia dele, faz o remédio dele, faz tudo certinho hoje em dia e tal. Porque é esse processo de ir se desconstruindo. E a gente tem o que a gente chama, que eu falei que eu ia falar de uma explicação, né? A gente tem um negócio dentro do cérebro que chama poda neural. Toda vez que você está naquele fluxo lindo, maravilhoso, e alguém vem e poda você começa... Isso aí são os traumas que a gente vai criando desde a nossa infância. Então, são marcas. A gente vai mudando o funcionamento do nosso cérebro e isso vai, sim, traumatizando a gente. O que acontece? Quando a gente sente, socialmente, a gente já nega um monte de sentimento ruim, né? Então, quando a criança tá chorando, a gente corta. Quando a criança tá com raiva, a gente corta. Quando a criança joga, bate, não sei o quê. E aí a gente tem essa visão de que o homem, que tem essa testosterona, ele é muito mais raivoso e blá blá blá. Então, a criança, menino, na infância, ele tem podas muito mais severas em relação ao sentir. E aí a menina, quando ela sente coisas bonitas, é fofinho, é lindinho. O homem também sofre podas com sentir positivo. Então, ele sofre poda quando ele chora. Chorar não é coisa de menino. Mulher também tem poda de choro. Engole esse choro, não vai ficar chorando por causa disso.
E aí o homem você é menininha, é toda aquela construção que faz você parar de sentir aquelas coisas. A menina, quando tá sentindo coisas boas, nossa, que gentil, você fez isso pra mamãe. Nossa, olha que menininha, tá lavando louça. Então, assim, eu tenho um filho de 2 anos, ele tem vassoura, ele tem uma cozinha, ele tem rodo, ele tem tudo. Ele adora limpar as coisas, ele adora brincar de fazer comidinha, ele adora... Ele tinha cobertinha cor-de-rosa quando ele era criança. Porque isso faz dele mais homem ou menos homem, sabe? Faz dele uma pessoa que se cobre como qualquer outra pessoa, que tem uma paleta de cores incríveis e o rosa faz parte dela. Que ele precisa, sim, ser uma pessoa autossuficiente, ele precisa saber cozinhar se ele precisar. Se ele não precisa, ele pode querer fazer isso para as outras pessoas, sabe? Que gosta de limpeza, então ele é incentivado a isso não só para manter o ambiente, o espaço dele limpo, mas porque é saudável, é algo que vai trazer benefícios para a vida dele, e ele vai entendendo isso desde pequenininho. Então, o quanto que a gente, como sociedade, vai podando isso dos homens também, e aí o homem, a gente tem cérebros traumatizados, né? A criança, homem, mulher, qualquer coisa, nasce precisando disso daqui de amor. E aí a gente recebeu isso daqui. E aí o nosso trabalho é começar a entender que o mundo pode, pelo menos, oferecer isso aqui mais, ou a gente pode oferecer para o mundo isso daqui a mais. Tanto o homem dentro das relações dele, dentro das relações dela, toda essa estrutura de poder que a gente pode começar a ir soltando e flexibilizando para poder permitir esse mais. Só que aí, nesse permitir, e dentro de mostrar essas vulnerabilidades que você falou, a gente precisa entender, sim, que nós somos pessoas que cresceram de uma infância com traumas. Porque o que é trauma para um adulto é totalmente diferente do que é trauma para uma criança. Então, sim, o seu pai dá um berro com você, tirar o dedo da tomada, que pode ser eletrocutado. Ele tá fazendo o melhor para que ele pode, tá? Mas ele pode sim te traumatizar, porque aquilo ali vai liberar um monte de cortisol. Você vai olhar para aquela pessoa que tem 5 vezes mais do seu tamanho, 10 vezes mais do seu peso, com uma voz muito mais grossa e autoritária, te podando de algo que você não tem nem ideia do que você está fazendo. Do que você está fazendo de certo e de errado. E o quanto que essas relações, por não serem afetuosas desde criança, porque a gente vai tirando os sentidos da tomada. Então, o homem tem, sim, várias fragilidades dentro dele, mas eu vou te falar que ele tem muito mais que ele nem percebe. Porque ele já aprendeu a não sentir mais aquilo ali. Porque quando ele sentia isso no passado, ele era muito fraco, ele era ruim, ele era pior. Então, tem algumas vulnerabilidades ainda dentro dessa camada que ele não tem nem consciência ainda que ele tem ferida ali para poder resolver. Então, primeiro assumir esse papel de eu faço parte de uma sociedade que matou os meus sentidos. Eu preciso começar a resgatar isso. Para depois conseguir viver. Sensacional. Nossa, muito, muito verdade, né? Haja terapia. Haja terapia. Eu tinha lá uma pautazinha, mas eu entendo que a gente já abordou praticamente tudo. Lá, eu não saberia responder a segunda pergunta, a terceira não tenho certeza. Então, mas aí... Acho que a terceira acho que foi respondida também. Não, mas essa eu vou querer, porque assim, a primeira seria, né, qual é a sua expectativa ao lidar com o sexo masculino? A gente colocou aqui tantas histórias, né, inclusive o curso, né, do que as mulheres esperam, puta mais que respondido. A segunda seria uma historinha para ilustrar, né, essas expectativas, e essa conversa foi permeada de histórias até aqui. Mas a última eu acho que dá para responder, eu acho que é importante, que é uma mensagem da Kel para os homens do mundo. Uma mensagem, eu acho que a mensagem seria... a mesma mensagem que eu daria para os homens seria para toda essa camada ali. Os homens, por que a gente tem um peso maior por homem? Que é aquela história que o homem branco, hétero, de uma classe média alta, se for vendedor, se não tem amarra CLT, se tem menos amarra com o governo, então, nossa, ele tá assim, nessa cadeia alimentar ali, ele tá ali em cima. Então, por isso que a gente acaba pegando um pouco mais no pé desse homem. Então, a mensagem vai ser para os homens, mas na verdade é para todo mundo que tá ali em cima de alguma forma. E de alguma forma acaba que todos nós, a maior parte do mundo, estamos ali de algum jeito. A mensagem, a primeira coisa, acho que eu faria é se permitir viver o presente para se conectar de fato com o outro. Não tô querendo, não quero mais viver sobre a sombra das coisas que me ensinaram. É o como que agora, por mais difícil que seja, porque eu vou ter que ir me conhecendo nesse processo,
eu consigo, de fato, me conectar com quem tá aqui, quem tá agora e quem é importante. A segunda coisa é, eu não consigo fazer isso sem respeito por mim mesmo e pelo outro. Então, será que o jeito que eu tô fazendo é a forma mais respeitosa? Por acaso isso aqui que eu tô fazendo fosse filmado na internet, vai ficar com vergonha? Ou será que se esse pensamento meu fosse dito em voz alta, eu ia me sentir mal? E aí a gente começa a ter caminhos para poder falar assim, isso daqui eu acho que não é o melhor para mim. Talvez seja a hora de mudar. Eu ainda não sei como, mas olha, a gente está na era do conhecimento, da informação. Se você tem algum problema e não sabe lidar com ele, eu tenho certeza que alguém já gravou um vídeo no YouTube sobre isso, já escreveu um livro sobre isso, já fez um TEDx, tem algum amigo seu que já ouviu falar de alguma coisa. Então dá para buscar conhecimento, dá para buscar muito conhecimento hoje em dia. Não fura a sua própria bolha, sabe? Não fica esperando os outros virem. Meu Deus, que conversa incrível. Que conversa incrível. Tô extasiado, assim. Do meu lado, meu Deus, eu só tenho que agradecer demais, assim. Demais, demais, demais. Eu adorei também. Nossa, muito. Meu, se precisar de mim pra qualquer coisa que seja, conta comigo. Pode ter certeza. Quero, já sei disso, quero. Eu quero muito começar a falar dessa jornada. Qual é o homem que fura a própria bolha? Como você começou, sabe? Eu quero muito saber disso. Legal. Vamos fazer. Então, por enquanto a gente fica por aqui. Gente, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, comenta, manda pra todo mundo essa conversa incrível. Eu tô muito extasiado. Kel, muito obrigado. Falar um tchau pro povo. Gente, obrigada por ouvir a gente tanto aqui, né? Não é fácil, às vezes, furar a própria bolha, então obrigada de ficar até o final e obrigada pelo convite de estar aqui, tá? Eu adorei. E se eu ajudar uma cabecinha de cada vez, eu já fico bem feliz já. Nossa, eu também. Obrigado, gente. Tchau.